Olá, salve a sua estrela. Como é bom estar aqui com você mais uma vez. Eu sou a cigana Sarazade. Muitos de vocês, meus amigos queridos, estrela e astros iluminados, me acompanham em meus 4 canais aqui no YouTube. Este, de baralho cigano, o Força Soberana, Mancias Ancestrais, sobre evidências e paranormalidade, e também Sarazade Signos, e claro, o meu canal pessoal, Sarando a Vida, de comunicação direta e mais pessoal com você. Em novembro de 2019, eu fiz as previsões para 2020, onde eu previ muitos dos acontecimentos que estamos vivenciando agora, inclusive a chegada de uma doença viral que eu classifiquei no momento da leitura sendo uma doença, um vírus tipo o Ebola. Para conferir, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado deste vídeo. Eu tenho meditado muito e conversado muito com a espiritualidade e tenho sido orientada a trazer mensagens ao coletivo, sanando dúvidas e tentando trazer esperança, mesmo dentro das possibilidades negativas que nos esperam nos próximos tempos. Mundialmente, todos nós estamos sendo diretamente afetados, não só pelo vírus, pela doença, mas também por tudo que vem depois disso. A economia, entre outras questões. Todos nós passaremos por momentos de grandes mudanças e tudo isso tem um propósito dentro da espiritualidade. E hoje, pela terceira vez, eu vou fazer um vídeo relacionado às energias que vamos vivenciar a partir da chegada desta pandemia. Então hoje eu vou pedir permissão aos meus mentores e à espiritualidade e transmitir através do baralho cigano e mensagens canalizadas nesse momento através da psicofonia ou mesmo canalizações com os meus mentores sobre o que nos reserva os próximos tempos diante de tudo que estamos vivenciando neste momento. Quero deixar bem claro que todo o conteúdo dito em meus vídeos, em qualquer dos meus canais voltados à espiritualidade, são totalmente espirituais. A minha opinião pessoal sobre assunto A ou B eu divulgo em minhas redes pessoais, tá? Tudo aquilo que é dito, desde o momento em que eu estou canalizada, vem como orientações espirituais. Sou um ser humano, assim como você ou com qualquer outra pessoa. Posso cometer erros, eu posso errar. Todo ser humano é passível de erro em uma interpretação de uma mensagem. Porém, o espiritual jamais erra. Ok? Vamos refletir um pouquinho a respeito. Peço a ajuda de vocês que trabalhem com a minutagem de cada tema que eu, porventura, venha trabalhar neste vídeo. Ok? Vamos iniciar? Peço aos meus mentores espirituais, peço aos grandes mestres, ao grande cosmo, que eu tenha sabedoria. Peço permissão a Deus acima de qualquer outra coisa, para tentar trazer mensagens da espiritualidade para o atual momento, que eu consiga ter clareza em transpor essas mensagens àqueles que me ouvem nesse momento. Me coloco à disposição dos meus mentores para ser usada como instrumento. Gratidão, gratidão, gratidão. Peço permissão
aos anjos de luz, à espiritualidade maior, ao exército de anjos. Optcha. Previsão global. Diante dos atuais acontecimentos, o que nos esperam nos próximos tempos? O que esperar dos próximos tempos? Caiu carta 5 e carta 26. Essas duas cartas se manifestaram enquanto eu embaralhava. A carta número 5 e a carta número 26. Esse jogo me abriu de uma forma muito positiva, mas eu acho que uma pergunta que todos vocês já se fizeram em algum momento na vida. Era necessário termos passado pela paralisação? Foi necessário termos fechado escolas, fábricas e termos feito mundialmente o isolamento social? Ou tudo isso foi uma grande invenção das mídias, tanto impressas como televisivas, para, de alguma forma, controlar de alguma maneira todo o nosso planeta? Quando eu embaralhava as cartas, a resposta para essa pergunta me veio claramente na cabeça. Primeiro que quem acompanha as previsões que eu fiz já há vários anos, mesmo antes de ter canal no YouTube, eu já fazia previsão para as mídias todo final de ano, podem pesquisar. A resposta para essa pergunta me veio claramente na cabeça. Astrologicamente, nós já estávamos esperando grandes acontecimentos para 2020. Tudo isso que aconteceu com o nosso planeta e esse isolamento social é necessário para a contenção do vírus. Então, de maneira alguma, as imagens que você vê de outros países, ou mesmo esse excesso de informação que você está tendo nesse momento é fantasioso. Não. Assim como qualquer outro problema a nível global, assim como qualquer outra epidemia, nem todos do planeta vão ver de perto algum acontecimento traumático. Muitos verão apenas através das mídias, sejam elas televisivas ou não. Então, um ponto importante que deve ser dito aqui, o isolamento social para tentar conter a epidemia é sim de grande relevância para todo o planeta. Conseguiremos uma vacina contra o coronavírus? Eu já falei em um outro vídeo que no final de abril teríamos novidades a respeito de medicamentos que seriam usados no tratamento e que conseguiríamos sim encontrar a vacina contra o coronavírus. Em quanto tempo? Eu perguntei ao baralho cigano. Primeiro que eu continuo afirmando aqui que o tratamento que chega entre abril e maio contra a doença será eficaz. Tratamento.
e que a vacina sim será encontrada. Eu tenho uma intuição muito forte sobre um país europeu. Na realidade, toda vez que penso na cura, penso na França. Porém, deixo claro aqui que vejo a vacina saindo de um país europeu. E outra coisa, já é a segunda vez que essa carta se manifesta para o encontro da cura. Alguma substância já existente conhecida pelo homem a nível de vacina, não medicamento. Já conhecida pelo homem, talvez já usada para imunizar em relação a outras doenças. Uma substância que é comum e que todos os países do mundo podem ter acesso a essa substância, conseguindo assim fabricar as suas vacinas. Será encontrada. O processo para imunização total contra o coronavírus de todos os habitantes do planeta Terra se dará em um prazo máximo de 3 anos. Preste bem atenção. O que eu estou dizendo aqui é que nós vamos passar por um grande surto em todo o planeta, vamos ter que continuar com medidas fortes de prevenção a nível pessoal, lavar as mãos toda hora, tentar manter o distanciamento social e não isolamento social, até que a vacina seja distribuída para todos nós. Então, para a descoberta da vacina, confecção e imunização de toda a população global pode chegar até 2023. Prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que ficaremos nesta situação até 2023, mas que só chegando em 2023 teremos todos nós já a certeza da imunização, ou seja, estarão todos os habitantes desse planeta vacinados contra o coronavírus. Sara, é possível que nós tenhamos uma segunda onda de contaminação em alguns lugares do mundo? Sim, é possível. Agora, em maio, por exemplo, a partir do dia 11, pode haver um relaxamento do isolamento social em vários lugares do planeta, passando para o distanciamento social e depois, com aumentos de casos, termos todos que voltarmos ao isolamento social novamente. Como eu disse, nem todos os habitantes do planeta passarão perto de problemas gravíssimos como os que nós vemos na TV. Temos que ter consciência que nesse momento evitar as contaminações vão ajudar para que isso aconteça de forma favorável. Espiritualmente, todo esse processo que nós estamos vivenciando hoje trará para o futuro a globalização de alguns serviços que serão prioritários e determinantes para um mundo melhor para todos nós. Mais do que nunca, a partir do momento em que o planeta se livrar ou tiver amenizado esse problema com o coronavírus, líderes de todas as partes do mundo vão se unir em prol de uma política humanamente mais integrada, integrando povos do mundo inteiro.
esta integração dos povos trará nos próximos anos muitos benefícios para toda a humanidade. Um mundo praticamente sem fronteiras, onde todos vão se respeitar, um zelando pelo bem-estar do outro, um país zelando pelo bem-estar do outro, porque se o outro não está bem, ele pior ficará. A criação de uma renda mínima global. E sim, na próxima década, ou pelo menos nas próximas 2 décadas, podemos viver, ainda mais com a influência de Urano em Touro, uma moeda que sobressairá sendo unificada diante do globo terrestre. Então nós teremos muita coisa a ser unificada, a lei sendo igual para todos os países do mundo, todos os habitantes do planeta, todos com os mesmos direitos e deveres, todos com o mesmo poder aquisitivo. Isso se dará de forma rápida? Isso acontecerá em 1 ano? Não. Só a partir de uma pandemia e das tragédias que uma pandemia traz, não só para a saúde, como para sistemas inteiros, tanto sistemas médicos, educacionais e até mesmo o sistema financeiro, é que essa unificação seria capaz, seria viável. Se nós não estivéssemos passando por esse problema, não existiria a possibilidade dessa unificação. E essa unificação vai se dar em vários aspectos. Com o passar dos anos, todos nós veremos que não importa uma criança que mora no Brasil aos 3 anos de idade ou uma criança que mora nos Estados Unidos aos 3 anos de idade, as duas terão ambas a mesma educação, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso será, de fato, a grande mudança, a grande transição que todos nós vamos passar. E será, sim, um ponto de muito favorecimento para todos nós no planeta Terra. O que a espiritualidade tem a dizer sobre a morte? Muitas pessoas, muitos médiuns, astrólogos e videntes alegam que a Terra está passando por um processo de purificação. Só que dentro da espiritualidade não existe bem ou mal. É luz e sombra. Aceitar que uma limpeza está sendo feita no planeta seria o mesmo que dizer que as pessoas que morrem precisavam morrer. E não é isso. Nós não podemos julgar ou determinar diante da tragédia daqueles que ficam. Espiritualmente, a espiritualidade é muito clara. A dor do início da missão, antes do nascimento. Quando uma mulher engravida, a primeira coisa que o médico ouve do seu bebê é o batimento cardíaco. A transmutação, olha o nome dessa carta. Morte, vida, renascimento, planeta Plutão. A dor que gera a vida, que traz o primeiro suspiro, que inicia a missão de um ser espiritual encarnado nesse planeta, é a mesma dor do último suspiro. A dor que alivia um processo de expiação. A dor que leva aqueles que antes do nascimento assinaram um contrato kármico e sabiam que estariam encarnados em meio a uma pandemia e já sabiam que teriam as suas vidas
com o passaporte certo para a volta para casa. Sendo assim, o que a espiritualidade transmite nesse momento? Olha que interessante. A volta para casa não é um castigo. Todos nós, encarnados, neste momento, tínhamos a consciência antes de encarnarmos que passaríamos por isso. Quem sofre e quem está engajado com a transição que o nosso planeta está passando é aquele que fica, é aquele que perde. A volta para casa, assim como no nascimento, que há a dor do parto, tanto para a mãe quanto para filho, a dor para quem se vai é imperceptível, porque é considerado a mesma dor. A dor do primeiro suspiro e a dor do último suspiro. O retorno para casa, para aqueles que estão perdendo a vida diante desta pandemia, é o alívio e o fim de processo de expiação. Aqueles que ficam, os parentes, as pessoas próximas, os amigos, esses sim, sentem a dor da perda. Esses sim merecem o consolo, afinal, todos nós somos seres humanos. Enquanto nós não encerramos a nossa missão para que haja o retorno para casa, nós ficamos suscetíveis à dor. E essas pessoas que ficam com uma missão muito maior, que é de passar por todo o processo de transição, por todo o processo de dificuldade e ainda ter que lidar com a dor da perda, seja ela de mãe para filho, de filho para mãe, não importa. Toda dor ela é igualitária. Esses é que merece de nós o afeto. Espiritualmente, todos nós, tanto aqueles que estão terminando sua missão, quanto aqueles que ficam para continuar, tínhamos consciência de nossa estadia dentro deste processo tão doloroso. Economicamente, as dificuldades que nós vamos passar só terá uma melhora e uma visão mais otimista de um futuro mais igualitário ou pelo menos mais digno a partir de 2023. A partir de 2023. Durante o ano de 2020, nós vamos ainda viver muito arduamente as perdas para a pandemia. Vamos ver, sim, o planeta em modo estacionário, onde nem a economia, nem a saúde, o progresso estará reduzido. É como se a espiritualidade tivesse puxado o freio de mão do mundo e o mundo tivesse estacionado. Isso significa que no Brasil e no mundo, até o final, até fevereiro de 2021, ainda vamos estar, claro que em menores casos, que fique claro isso, vivenciando contaminação,
nova onda de contaminação e ainda teremos perdas. Então, durante o ano de 2020, todos nós, em todo o planeta, estaremos voltados à conscientização e estaremos sendo obrigados a viver lado a lado com o inimigo invisível. Ou o medo de contrair a doença, ou o medo de perder alguém querido por nós que venha a contrair a doença. Mesmo que essa situação seja em menor escala, a partir do segundo semestre, ela estará presente como a sombra na vida de todos nós. E nós temos que passar por isso. Isso traz uma mensagem muito clara da espiritualidade. Antes que você possa vivenciar os seus planos e sonhos realizados no futuro, você precisa se conectar e viver o dia de hoje. Eu, você, todos os habitantes do planeta, temos que ter consciência e viver um dia de cada vez. Olhar para si, estar conectado com o momento atual, estar conectado com o chão atual, com o presente, sem se deixar vibrar negativamente por acontecimentos do passado e nem viver num automático apenas pensando em realizações no futuro. Hoje, e durante todo esse processo, e principalmente o ano de 2020, traz a seguinte mensagem: viva o agora. Tente viver hoje com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Tente conhecer o seu interior, conhecer o seu corpo. Vivenciar de verdade a sua rotina, sem correria, sem pressa. A pressa, a ansiedade é a grande inimiga do ano de 2020. O mundo parou. E nós, dentro de nossas casas, seja aqueles que trabalham em serviços prioritários, seja aqueles que estão em casa nesse momento sem trabalhar, nós temos a calmaria ou uma falsa calmaria causada pelo terror de uma pandemia, pelas mobilizações de uma pandemia, e com isso nós temos mais tempo e oportunidade para viver o dia de hoje. A questão de viver o presente como nunca foi vivido se faz essencial. Quantas pessoas vivem no automático, entram e saem de suas casas e quase não conseguem ter um contato mais íntimo com sua família. Quantas pessoas que vivem mais para o externo do que para o interno. Que tal agora tentar focar na energia do presente, seguir os conselhos do espiritual, manter a calma. Aquilo que está no destino de cada um de nós, ninguém tira. Os sonhos que você ou qualquer um do planeta terá que realizar, ele só vai atrasar um pouco mais. Se não houvesse um outro processo, se não houvesse este processo de pandemia, a unificação de muitas coisas e a união de lideranças mundiais em prol da humanidade demoraria muito para acontecer. Esse processo se deu justamente para que todos no planeta entendam que se em um ponto do mundo as coisas não andam bem,
elas podem desandar pelo mundo inteiro. Isso criou um olhar diferenciado. Isso vai fazer com que pessoas despertem pelo mundo todo, tentando organizar-se de forma mais ampla para termos uma tranquilidade, responsabilidade, inclusive uma melhoria a nível global. Será muito comum na próxima década, nos próximos 10 anos, vermos instituições ou benefícios, direitos globais. A partir de 2023, então em 2023 talvez a gente tenha uma pequena amostra do que será o resto dessa década. Nós teremos um avanço tecnológico muito grandioso. Haverá mudanças na educação, nas formas de trabalho, muitas novas profissões, novos hábitos a serem criados. Muita mudança irá acontecer, um avanço da ciência e da medicina após tudo isso será grandioso. A cura já prometida pelo espiritual para doenças como câncer e AIDS será também beneficiada após tudo isso. A ciência será valorizada. As pessoas, assim como as crianças, terão uma mente mais ampliada. Não vai se pensar mais só na sua rua, na sua casa. Vai se pensar no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no seu planeta. Onde a mesma internet que uma criança usar no Brasil, a outra criança vai usar na Patagônia. E toda essa unificação se dará ao longo de décadas. Principalmente dessa década em que nós estamos vivendo. A partir de 2023, muita coisa irá mudar. Muitas pessoas estão olhando para toda essa situação e não estão enxergando saídas para o futuro, ou mesmo se fazendo perguntas de diversas formas. Pois a espiritualidade, ela é clara e objetiva. Para que houvesse mudanças a nível global, algo tinha que acometer todo mundo. Senão, isso não seria possível no futuro. E logo, todos teremos a certeza e os indícios de que tudo isso será, sim, possível se viver. Eu me questionei muito. E através de meditações e canalizações, eu venho conversando muito com a espiritualidade. E me perguntava muito sobre as perdas que nós estamos tendo, sobre as mortes que estão acometendo o mundo. E a resposta é sempre a mesma. A morte dói. O fim de missão dói, machuca. Mas aquele que fica, aquele que termina a sua missão, volta para casa com a missão cumprida. Devemos ter clareza e consciência ao olhar os acontecimentos. Devemos sim nos questionar e buscar explicações. O porquê estamos passando tudo isso? Por que algo que começou lá na China chegou tão longe? Nos tempos atuais, onde tudo é muito moderno, viver o isolamento social parece algo retrógrado. E é uma questão que o mundo vem vivenciando a cada um século. A cada 100 anos. Estamos fazendo exatamente 100 anos da gripe espanhola, que aconteceu em 928.
Eu não estou aqui dizendo que todo esse processo pandêmico será um processo fácil. Toda transmutação, todo ouroboros, todo renascimento, toda troca de pele, muitas vezes ela só se dá através da dor ou da perda. É muito comum que no mundo, entre governantes, entre povos, entre todas as raças, um olhe para a dor do outro e menospreze. Quando todos vivem a mesma dor, há uma união maior e um empenho maior para ceifar esta dor e para se renovar. Será um processo, sim, muito difícil. Será um processo que atingirá pessoas no mundo inteiro. Economicamente falando, microempresários e a classe média será a mais atingida. O trabalhador que ganha um salário base, o salário mínimo, ele vai continuar ganhando o salário mínimo. Mas aquele que ganhava 10, 15, 20 ou 30, ele vai deixar de ganhar todo esse dinheiro. Percebam que uma pandemia mexeu muito mais do que todos nós possamos compreender. Simplesmente hoje é muito comum ver grandes cartões postais no mundo inteiro totalmente vazios. O acesso à internet de forma até gratuita, com lives e com disponibilização de bônus pela operadoras, está sendo muito mais generoso. É claro que, havendo desemprego, havendo a falta, de oferta, a classe pobre também é atingida. Mas todos nós que crescemos e passamos pelas dificuldades da pobreza, pelas dificuldades da falta de oportunidade, pelas dificuldades de viver em um mundo que nem todos conseguem exercer o direito de terem uma vida mais digna, sabemos da nossa resistência. E aquelas pessoas que estão acostumadas a receberem dos seus antepassados e a não saberem manusear o poder que elas têm nas mãos. Empresários no mundo inteiro vão falir, grandes empresas vão entrar em colapso. Novas marcas, novos instrumentos, novas tecnologias, novos produtos e grandes gênios serão descobertos em meio à pandemia. Os próximos anos trará aí a grande ascensão de muitas pessoas através do mundo todo, pessoas criativas, pessoas humanas, pessoas que vão valorizar a mão de obra, pessoas que vão incentivar a dignidade. Nós já chegamos no Brasil ao pico máximo da pandemia? Infelizmente não. Teremos um aspecto de relaxamento e falsa calmaria ou amenização nos casos, mas depois eles implodem de uma vez só.
e trará sim mais dias difíceis, dias com mais perdas, dias com mais infectados, dias bem duros, principalmente para aqueles que não conseguem enxergar a realidade diante dos fatos. Muitas pessoas estão vivendo um processo de negação ao que está acontecendo. E isso é muito comum. Eu, por exemplo, eu sou moradora do Rio de Janeiro. E é muito comum quando tem alguma tragédia em alguma comunidade, quando tem muitos assaltos, arrastões ou coisa do gênero, as pessoas me perguntarem se eu estou bem, se eu fui atingida, se eu estou com medo. E, no entanto, até hoje, em 44 anos de Rio de Janeiro, tirando alguns anos que eu fiquei fora do estado, até hoje, eu nunca presenciei um assalto na minha vida, eu nunca vi um tiroteio na minha vida, eu nunca fui assaltada na minha vida. Então, assim como o coronavírus, eu só vi a violência do Rio de Janeiro através da televisão. Eu nunca presenciei um ato violento nas ruas do Rio de Janeiro. E com a pandemia, muitas pessoas em alguns lugares do planeta, não só no Brasil, também vão só ver as notícias através da TV. Não vão conhecer nenhum infectado, não vão conhecer ninguém que venha a cumprir sua missão e desencarnar durante a pandemia. Então vão ter sempre aquelas pessoas que vão duvidar de tão trágicos que podem ser as manchetes, de tão trágicos que podem ser o número de mortes, de tão trágico que pode ser a nossa realidade global nos próximos tempos. Alguns países vão entrar em colapso total. Como eu já havia dito em previsões anteriores, muitos países vão quebrar e outros vão emergir. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, quando ele está diante da dor ou da perda, ele busca dentro dele a força para dar a volta por cima. E é isso que vai acontecer com muitas nações. Muitas nações vão fazer impor a sua força e a sua vontade de crescer. E muitos países vão emergir. Não há o que discutir que nos próximos anos nós veremos movimentação geopolítica. Novos países em ascensão, uma nova potência mundial. Com isso, teremos guerras, teremos brigas entre A ou B, teremos. Não só no mundo, mas dentro do Brasil também. A disputa pelo poder aumentará. Nós vamos ver muita gente em desespero. Nós vamos ver muita gente passando por situações bem difíceis. Mas esse é um processo normal dessa transição que nós estamos vivendo, para que haja maior humanização e globalização lá na frente. Nesse momento, eu termino essa leitura. Peço a você, meu seguidor, que colabore com perguntas, e sempre que eu for intuída pelo espiritual, eu vou trazer mensagens sobre a atualidade e o futuro que nos aguarda. Peço aos meus mentores de luz, peço à espiritualidade, para finalizar este jogo com uma mensagem. Optcha! Ok. Ok. Durante toda a minha leitura,
Neste vídeo, esta carta esteve muito presente, trazendo sempre um aspecto desafiador. Essa carta, a carta 38 do baralho A Rainha das Serpentes, esta carta fala da ilusão. Assim como na outra jogada, essa carta saiu muito ligada à carta 4. A carta 4 é a carta neste baralho, tá? É a comunhão. É a carta que representa o signo de Câncer, a casa 4 do mapa astral. Então eu posso direcionar essa mensagem para os brasileiros. Cuidado em que você acredita. Cuidado com o seu próprio pensamento. Não é o outro que vai te enganar, não é o outro que vai te prometer ou te iludir, é você mesmo. A verdade e o caminho está dentro de você. Olhe para os fatos sem se deixar levar por ideologias ou mesmo por pensamentos prontos. Uma pessoa que ocupa um cargo político a nível mundial pode ter um problema sério e haverá desencarne de líderes políticos, tá? Isso a nível global, a nível mundial. Haverá um líder mundial. Eu não vejo esse líder sendo um latino. Haverá um líder ou uma líder, né? Uma pessoa que vai sobressair diante de todo esse processo, que vai trazer propostas de globalização, que vai trazer sabedoria, acalento e nutrição. Esta pessoa está sendo preparada pelo espiritual. É uma pessoa que já atua como um governante e terá um espaço a nível global e tocará o coração de milhares e milhares de pessoas. O processo no mês de abril e no mês de maio em relação à contaminação, a mortes, tende a dar uma crescida em alguns lugares do planeta, inclusive no Brasil. Então toda atenção, prevenção se faz necessário de todos nós nesse momento. Confie na espiritualidade. Tente resgatar a sua fé da maneira mais simples e pura. Todos nós sairemos fortalecidos de tudo isso. E todos nós, no mundo, no planeta, temos condições e força para superar tais obstáculos. Nós viveremos em um mundo melhor. Nós teremos a capacidade de vivermos de uma forma diferente após os obstáculos. E todo obstáculo ele é superável. Basta ter determinação para que você comece junto de toda a população global uma nova semeadura que resultará em um mundo mais leal aos seus filhos. Salve a sua estrela, luz e paz em seu caminhar. Espero que de alguma forma eu tenha trago, através desse vídeo, algum aspecto que possa fazer você refletir. Refletir e tentar entender principalmente o porquê a humanidade está passando por esse processo. O que realmente irá acontecer que fará com que nós tenhamos um mundo melhor. Muito se fala sobre o mundo melhor.
E poucos explicam como se dará essa mudança. Eu espero que eu tenha conseguido aguçar a sua visão e que você possa ter compreensão do que o futuro nos aguarda, ok? Salve a sua estrela, que Deus abençoe grandiosamente. Luz e paz em seu caminhar. Gratidão.